Em novembro, o Kotai Project vai lançar um ecossistema financeiro global completo. Wallet, Exchange, Gateway, Marketplace e Betting. Tudo 100% em cripto, sem censura, sem limites, preservando o anonimato e a verdadeira descentralização. Vamos levar liberdade financeira e geográfica para milhões de pessoas. Prepare-se, novembro é o início de uma nova era. Kotai, o próximo nível da revolução cripto. Ainda sobre a manutenção dos nossos direitos, né? Então ela diz assim, as feministas conquistaram a luta, nos ajudaram a conquistar o combate ao estupro marital, ao casamento infantil, etc, direitos sexuais, etc. Como que as feministas estão se comportando hoje? E agora eu não vou falar de um caso excepcional, como esse cara lá da Casa Branca que deu esse discurso, não sei o que deu na cabeça dele. Não estou falando de um caso excepcional, estou falando do comportamento institucional de feministas de elite, de feministas do mainstream, de feministas escritoras. Elas não têm condição mais, as feministas, de manutenir os nossos direitos no combate à violência. Eu quero falar com você, mulher, que tá na dúvida aí se é feminista ou não. As feministas atuais não conseguem nos garantir proteção com relação à violência. Por quê? Um argumento que você pode verificar depois. Porque elas estão comprometidas com diversas outras agendas e pautas que entram em choque com o direito da mulher. Por exemplo, a agenda woke e a agenda pró-Palestina e a agenda pró-Islã. Quem cunhou o termo islamofobia foi um instituto muçulmano da Europa, mas as feministas são as maiores propagadoras desse termo. Recentemente, as feministas fizeram uma passeata, eu não sei se vocês se lembram, do caso da Masha Amini, uma mulher de 22 anos, que porque ela estava com o véu mal posicionado assim na cabeça, ela foi morta, né? Essa moça não está sendo os seus direitos manutenidos ou defendidos pelas feministas. Sabe o que as feministas fizeram? Mas isso aconteceu no Irã, né? Sim, mas... E as feministas do Irã lutam, sim, pelos seus direitos lá. Inclusive, elas são consideradas feministas também. Ok, vamos lá. As feministas, ela tá mencionando as feministas do Irã. Enquanto as feministas do Irã, sim, que vivem no Irã, como a gente já viu aquelas duas moças que vieram do Irã pro Brasil, muito triste a história delas. Enfim, sim, embora algumas muçulmanas lá estejam falando sobre isso, as feministas europeias, vamos falar sobre a Europa, né? As feministas europeias e americanas estão defendendo. Nós tivemos depois, antes do assassinato da Masha Amini, de 22 anos, que foi assassinada porque não estava ajudando o jihad, nós tivemos uma manifestação de feministas anti-Trump em 2017 e elas marcharam com o jihad contra o Donald Trump como um sinal, uma sinalização da esquerda contra a suposta islamofobia. E elas mesmas, as feministas americanas e europeias, estão usando o termo jihadofobia para falar sobre quem luta contra o jihad. Eu, por exemplo, acho que aquilo ali é uma opressão. Então, as feministas anti-Trump, esquerdistas, defendem o jihad, defendem a inclusão da cultura islâmica entre nós, europeus. Em 2012, uma matéria do The Guardian, assinada por um jornalista também feminista, disse que o véu, que o jihad muçulmano era empoderador e feminista. Um feminista publicou sobre isso. Nós temos também a Mariana Namazi, uma outra ativista que luta contra a cultura islâmica, porque ela veio de lá. Ela também foi impedida pelas feministas de falar, de palestrar em eventos a favor do direito das mulheres, porque também foi considerada islamofóbica. Então, como que a Glenda pode nos dizer que as feministas... Ela tá falando assim, ó, aquele carinha lá na Casa Branca quer tirar nosso direito ao voto. Um carinha. Pois eu estou falando de diversas feministas, de instituições, de organismos que lutam a favor desse suposto termo aí de islamofobia. Esse termo foi cunhado em 1997 e é um termo absolutamente vago. Por exemplo, você relacionar o Islã ao terrorismo ou relacionar o Islã a violação de direitos contra as mulheres é considerada islamofobia, segundo esse documento de 1997. A própria ONU fica falando sobre isso. Olha a ousadia da ONU. A ONU é cheia de feministas. Não imagine que a ONU é ocupada por conservadores. Não imagine isso. Pois bem, a ONU, que é ocupada por feministas, criou a Semana de Combate à Islamofobia. Sabe quando que é a Semana de Combate à Islamofobia? Uma semana depois do Dia da Mulher. Se isso não é uma afronta, uma ironia, uma pegadinha, vamos a um outro exemplo. Ela tá falando que quem pode garantir e manutenir os nossos direitos contra a violência são as feministas. Olha só, nós temos um caso, pode pesquisar aí, Alemanha, virada do ano de 2016, 2015, 2016. 1.000 muçulmanos estavam numa festa de virada do ano. Todo mundo sabe que de 2015 a 2020, a Alemanha, de 2015 a 2025, a Alemanha abriu as portas para os refugiados muçulmanos. Em 2016, na virada do ano,
1.000 muçulmanos fizeram um ataque coordenado de assédio e de violência contra as mulheres. Pois bem, as feministas criticaram os jornais, The Guardian, The New York Times, os jornais que disseram que aqueles violadores eram muçulmanos. As feministas disseram que os jornais estavam sendo racistas de merda. E que as pessoas que estavam vinculando a religião islâmica àquele atentado praticado por islâmicos eram racistas. Quem falou isso? Olha, não foi um cara que eu não sei nem o nome, não foi uma exceção. Foi a Caroline Derrat, uma feminista muito famosa e muito relevante na América e principalmente na Europa. Até páginas brasileiras, se você dá uma pesquisada aqui no Brasil, tem páginas brasileiras de mulheres feministas dizendo que criticar esse caso de colônia na Alemanha em 2016 foi um caso de puro racismo. Olha só, as feministas estão a favor do Islã e contra os seus direitos mais básicos. Podemos... Vai, pode ir. Passar? Desculpa, Aí o pessoal tá irritado comigo já. Vai, Glenda. Pior Eu sei que o assunto Islã empolga, né? Pra vocês. Eu confesso que eu não me incomodo tanto, porque daí dá tempo de eu pensar, dar uma respondidinha também, sabe? Mas é de boa. Tá, primeiramente, em relação a Ana ter comentado, né, da Mary, foda-se, eu vou ficar voltando pros assuntos que nem ela volta. Tá. Mas que elas estavam questionando o patriarcado, etc. Na verdade, o feminismo, ele tem essas 3 ondas, praticamente estamos na 4ª, né? E existe um modo, assim, superficial de caracterizar essas 3 ondas. E a primeira onda, ela se caracteriza pela busca pelo sufrágio universal, pela educação universal e pública para os homens e as meninas no mesmo nível, mas ainda não questiona as estruturas, as instituições patriarcais, tá? Essa é uma coisa muito importante de a gente manter. A Mary e tantas outras feministas de primeira onda não estavam questionando a natureza do patriarcado das instituições, muito pelo contrário, elas tentavam legitimar, inclusive participando dessas instituições, através do voto, através do acesso à educação, através, enfim, das suas liberdades de exercerem posições de poder em instituições que já estavam ali estabelecidas, inclusive sendo patriarcais. Depois, foi durante a segunda onda que começou a haver essas contestações e questionamentos acerca das instituições patriarcais, etc. O que, na minha percepção, eu penso que foi válido, eu acho que foi necessário, mas a gente acabou perdendo um pouquinho a mão, né? Essas feministas aí, elas acabaram se perdendo um pouquinho e o negócio começou a ficar um pouco complicado. Mas tem um outro ponto aqui que eu achei relevante, sobre as feministas não irem pro exército e etc. Bem, eu não consigo imaginar que exatamente um exército de antifeministas irão realmente defender o país. Logo, esses homens devem perder o voto. Eu realmente não tô vendo muita lógica nisso. Além do mais, considerando que hoje em dia as mulheres estudam até mais do que os homens, elas têm se qualificado cada vez mais e, portanto, a mão de obra produtiva feminina é extremamente importante, tá? Essa aqui, eu acho que, assim, é uma coisa bem relevante, tá? Existiram feministas que foram racistas. Eu concordo, elas existiram realmente. Agora, a questão é a seguinte, tá? Se isso invalida o feminismo, logo o conservadorismo também tem que ser invalidado porque existiram conservadores racistas? Eu realmente não sei por que tu insiste nesse argumento. E eu já bati nele inúmeras vezes. Eu não acho que o conservadorismo tem que ser invalidado devido a algumas teses absurdas e certos atos atrozes que foram defendidos por conservadores no passado. Eu realmente não acho isso relevante, mas eu acho que, mais uma vez, tu tá fazendo cherry picking, tá? Em relação a esse conservador trumpista. Porque, ironicamente, né, mais uma vez, convenientemente, tu trata esse caso como excepcional e como raro. Mas nos casos em que as feministas cometem certas atrocidades, logo elas são resumidas, elas são capazes de caracterizar o movimento feminista como um todo. Mas, honestamente, eu duvido, tá? Eu duvido peremptoriamente. E se houver qualquer questionamento, realmente, se houver um risco das mulheres perderem qualquer um dos direitos que elas conquistaram, inclusive hoje a Ana já considera que são relevantes, os conservadores vão se posicionar contra, tanto quanto as insuportáveis feministas. E eu não estou sendo cínica, dissimulada ou irônica aqui. As feministas são insuportáveis mesmo. Elas são beligerantes, elas são demagógicas, mas elas são insistentes. E elas não desistem daquilo que elas consideram ideal e necessário. E eu duvido que, se houvesse um questionamento acerca do direito ao voto e o direito de ser votado aqui no Brasil, que seriam os conservadores que formariam uma massa de pessoas se reunindo pela revogação
dessa perda de direitos. Muito pelo contrário. Eu acredito, inclusive, eu aposto R$100 que, na verdade, quem se reuniria na rua, aos trancos e barrancos, com inúmeras centenas, talvez milhares de mulheres, seriam as insuportáveis feministas. Outra coisa, eu acho que é extremamente relevante, porque a Ana sempre fala, né, não, porque o conservadorismo, porque o cristianismo, porque o ismo, não sei o que, já fazia isso, já abordava esses assuntos antes das feministas. Pois eu acho extremamente importante que tu me cite qualquer livro, tá, que seja relevante, que seja representante do conservadorismo, ou senão uma tese conservadora realmente relevante de qualquer outro que não seja feminista, que se debruçou exaustivamente sobre o assunto da violência sexual, que tenha falado sobre estupro marital, que tenha falado sobre casamentos precoces, que tenha falado sobre a relativização do estupro, que tenha falado sobre os deveres conjugais e que tenha falado sobre a legítima defesa da honra, tanto quanto as catalisadoras desses assuntos foram as feministas. Pode ser que eles tenham falado de passagem, pode ser que eles tenham soltado alguma frase, terem tido algum insight que inclusive provavelmente estava de acordo com os Zeitgeist. Pode ser que eles tenham abordado de uma maneira mais generalista, mas quem realmente abordou isso de modo rigoroso, com técnica, com método, com argumentos racionais, exaustivamente, ao ponto de ninguém mais aguentar, e eu digo isso, inclusive, no meu caso, foram as feministas. Então eu realmente quero saber, Ana, quais foram os conservadores, quais foram os livros que realmente poderiam compensar toda a literatura feminista acerca desses assuntos, que honestamente eu nunca ouvi falar. E se foram desenvolvidos, eu quero saber se houve realmente uma grande adesão desses conservadores em inúmeros países que passaram a aderir a esses valores através desses autores, e não das feministas, e não das convenções, e não do senso comum que foi absorvido ao longo do tempo. Que eu acho que é muito importante, mais uma vez, pontuar, eu acho realmente, assim, irônico, não sei, eu acho que realmente é uma implicância de não aceitar que as feministas, elas foram relevantes, sim, para estressar a janela de Overton e convencer as pessoas progressivamente através dos seus debates, através dos seus panfletos, através das suas discussões e pressões em massa de determinadas questões, mas ao mesmo tempo elas têm a capacidade de destruir a sociedade. Ou elas têm capacidade de destruir a sociedade, mas também de conquistar algumas coisas boas através dos seus debates, da sua propaganda, ou elas não têm poder nenhum.